Basically, after 2 years without having the opportunity and the pleasure to be here with you, it's good to be back. And it's also good to be back in a different setting. So it's the first time that we organize the Linking Great Partners event outside the university walls. So this is really the first time we do it, and this is the reason why we called it Unboxing, the Unboxing edition. I just want to say a few brief words. First of all, I would like to convey a message from our Dean, Professor João Falcão e Cunha. He was supposed to be here, so he was doing a huge effort to be here for the welcome, but unfortunately he called me 10 minutes ago or 15 minutes ago saying that he wouldn't be able to join us. So he's really feeling pity for not being here. He would like to be here with us in this opening, but he had other matters that he had to attend at the faculty. However, he asked me to convey this message to you, that is, he and the faculty are very supportive of this kind of events. They know the effort that you make to be part of it, the effort that you do not only during the semester, but in the last few days and today to be here. And he would like to acknowledge this. Just a few words about the event. We will be spending the day here, so all the things will take place here along this corridor. We are starting now with the welcome session. Then we will start immediately with the first panel, the first LGP talk, where we will have a first-person testimony of some former alumni of our faculty that will share their experience with us. And I would like to thank them already for doing this, for coming here and sharing their experience with you. Then we will have something that we called, something that we called the social glue. So we will have lunch, and during lunch the idea is that we mingle. So people will have the opportunity to go to the different booths, know the products, know the companies, and also talk to each other and know each other. The idea is that we have not only the students, but also the companies that are our partners in LGP, and also other companies that are attending the event. Okay, so this is one of those moments where we would like you to know each other and identify opportunities for the future. Then in the afternoon, so this is the big thing for you, the LGP Challenge. We will start at 2:15 sharp. Okay, not as in the morning. In the afternoon, we will start sharp at 2:15. You already know the lineup. So we have a lineup for the 24 presentations. Each of you has 4 minutes. Then we will have an additional minute for quick comments. And after the LGP Challenge, we will have another moment for social glue. So during a coffee break, you will again have the opportunity to visit the booths and to talk to each other and to mingle. And then later in the afternoon, we have another LGP talk. This time, we will have people coming here and discussing about the benefits and the importance of having this strong links between the university, industry, local government, other organizations. We will try to understand a little bit what's so important in having this knowledge triangle come together. And then in the end, at the end of the afternoon, we will have the closure of the event, where we will have some surprises for the closure. So we will be giving a few distinctions to the companies that have made the best pitch or that have the best product. And in the end, we will have another opportunity to celebrate together
the event. So during the sunset, we will have the opportunity to celebrate together all the effort that we have put on this. I know that in some cases, not everything went well. There are a few things that didn't come out as we expected. Some of the material was not available. Some of the merchandise that we were waiting was not available. We did our best. It was really difficult to have everything at this stage. There were also some problems with the pictures in the posters. You have to try to sort it out. Some problems with the names. Well, sorry for that. We had many eyes going through everything, but in the end, there are always a few things that failed. But I hope that you can enjoy the event because you put a lot of effort on this. And without taking too much time, just presenting where things will happen. So all the pitch, all the talks will be done here. So this is the LJP arena. Then we have another part in the center, which we call the LJP Connect. It's where we have the tech in action and the booths with the companies. And in some places, so we will see some flags there, we have the networking points, so the linking hubs, the places that you can go and have a short discussion, a short conversation and a coffee with someone, okay? So everything will be done here in the corridor. I hope you enjoy the event. And before giving the floor to our first guests of today, I would like to thank also Leonesa for opening their doors to us, for all the support they have given and that they are still giving to the event, and thanking them once again for having us here. We will have the opportunity to have Dr. Eduarda Pinto this afternoon with us, and then we will also be able to thank them, but just a first acknowledgement at the beginning. So, just to wrap up, welcome. I hope you enjoy the day, and let the event begin. So. Okay, and for starting the first LJP talk, I would like to call Rui Neves to the stage. Rui, the floor is yours. Good morning. Can you hear me? Can you hear me? Yes, you can. Should I switch to Portuguese? Okay, so I'll switch to Portuguese. Bom dia a todos. Vamos dar... Põe no bolso, ok. Boa dica. Bom dia a todos. Estou aqui para apresentar e tenho essa honra de estar aqui a apresentar. Obrigado. Tenho a honra de apresentar a primeira pessoa que vai falar connosco. Hoje temos um distinto rol de pessoas aqui connosco para falar sobre como é passar de estudante a empreendedor, e vamos começar sem mais demoras com o Rafael Pires. O Rafael tem um percurso incrível, é um aluno do nosso curso. Passou por LGP como todos vocês, como eu próprio passei, ainda com o professor Vidal à frente de LGP e com o professor Gil também, a professora Ana Paiva e muitas outras pessoas que me ajudaram também no meu percurso, e o Rafael também é um dos nossos,
e tem um percurso incrível de que ele vos vai falar, desde as suas aventuras no empreendedorismo, não só em nome próprio, mas também ajudando outros empreendedores a construir, e hoje no meio corporate ajudando as empresas que estão a começar a trabalhar com um gigante como a Sonai. Portanto, sem mais demoras, passando ao Rafael. Obrigado. Olá, bom dia. Conseguem ouvir-me? Só algum feedback para eu saber? Ótimo, boa. O meu slides também já estão desse lado? Sim? Ótimo, ok. Bom dia a todos. Olá. Eu não consegui ouvir bem as palavras de introdução do Rui, mas de certeza que foi uma excelente introdução. Eu sou o Rafael. Fornada 2004-2010, não ali um percalço de um semestre, foi quase. Lembro-me bastante bem, já foi há alguns anos, mas como é que é estar sentado onde vocês estão, com se calhar algum nervoso miudinho do que se vai passar durante a parte da tarde para apresentarem o trabalho que vocês fizeram. Aqui uma foto bastante atual, mas já é de 2009-2010, foi só coincidência. Bem, sem mais demoras, e a ideia aqui não é apresentar-me em detalhe, é vir aqui responder ao desafio que o professor Gil e o professor Rui me deixaram, que é falar-vos um pouco sobre carreiras. Não se assustem já, a ideia não é dar-vos um workshop sobre as saídas profissionais do MIEIC, não será por aí, é mais tocar aqui em algumas alternativas, além do óbvio programador, e não tenho nada contra, gosto muito deles e preciso muito deles, mas há outros caminhos, às vezes não tão óbvios, e que nem sempre se fala o suficiente deles, e aliás a unidade curricular de LGP é um excelente exemplo. Algumas dessas alternativas são os papéis que vocês assumem durante o trabalho que fizeram durante este semestre, e é uma das razões pelas quais foi uma das disciplinas que também mais me marcou durante o curso, quando também passei por aí. A forma como eu vou tentar responder aqui a este desafio que me foi colocado é através de um exemplo que me é muito próximo, e no fundo vou partilhar convosco o Rafael, o consultor, o Rafael, o empreendedor, e o Rafael, o intraempreendedor, daqui diferentes vertentes daquilo que podem ser colocar as nossas valências, aquilo que aprendemos no curso e que aprendemos ao longo das nossas carreiras, em se calhar posições um bocadinho menos óbvias, ou que se fala um pouco menos. Eu vou aprofundar um bocadinho mais o do meio, que é o empreendedor, que é também tema desta sessão e deste evento, mas penso que as outras também são relevantes. Começando pelo empreendedor, então, a primeira nota é que aparentemente andava sempre bem vestido e melhor do que os outros dois. Se calhar aos dias de hoje não tinha a gravata, mas se calhar não se safava do fato. Aqui a nota é: eu na verdade não sabia o que queria fazer quando terminei o curso. Só sabia uma coisa, que não era via programação hardcore o meu caminho. Infelizmente tive a sorte, e daí o meu início de carreira na consultoria ter sido acidental, ter sido convidado por alguns professores do curso, que até estavam a fazer uma spin-off, e eu acabei por me juntar a eles e começar esta minha carreira na área da consultoria. Não podia, agora olhando para trás, não podia ter sido melhor. Eu trabalhava na área de engenharia de software, melhoria de processo de desenvolvimento de software, portanto, o que é formações em requisitos, testes, gestão de projetos, boas práticas, normas. Ajudávamos a certificar algumas empresas também. É um trabalho muito exigente, e provavelmente exigia um nível de senioridade que eu na altura não tinha, e isso foi o que foi bom, porque me permitiu crescer bastante rápido. A consultoria também tem boas evoluções de carreira, mas foi relativamente rápido também que eu percebi que não era o caminho, para mim, e então a minha carreira na consultoria não foi muito longa. Eu comecei ainda a estudar, portanto ali os anos 2008 a 2010 foi ainda em part-time, mas depois 2 anos de consultoria. Tinha uma outra paixão, e é essa paixão que depois me leva ao meu segundo papel, aqui ao Rafael Empreendedor,
E felizmente, durante o meu tempo de consultor, em paralelo, fui conseguindo desenvolver esses outros gostos, que era o gosto pela inovação e o gosto pelo empreendedorismo. Era comum participar em eventos, depois comecei eu próprio a organizar eventos e o serendipismo acabou por me levar a que conhecesse um conjunto de pessoas com interesses comuns e então nós viéssemos a criar algo que foi o Startup X. Aqui o Startup X era mais só a empresa formal, que tinha como missão ou como objetivo multiplicar o impacto de empreendedores e startups pelo mundo, mas que depois se tentou materializar através de quatro iniciativas distintas. Nós sabemos bem que, e é um clássico no mundo do empreendedorismo, que a maioria das vezes as coisas não correm bem, e foi o caso de duas das nossas iniciativas, o Startup Tour e o Startup Exchange Program, não correram muito bem, não tiveram a atração que nós esperávamos, e apesar de também ser relevante, eu acho ser importante falar do que não corre bem, não é o tema aqui, portanto eu vou focar um bocadinho mais no Startup Pirates e depois um bocadinho, um cheirinho no portugalstartups.com também. O Startup Pirates nasceu porque, no fundo, o grupo de pessoas que o criaram, onde eu estava incluído, estava bastante insatisfeito com a forma como as universidades estavam, ou, por outro lado, não estavam a promover o empreendedorismo, e isto estamos a falar de 2011, não era um tema muito popular como é hoje, é relativamente comum hoje em dia vermos programas, iniciativas, apoios, em 2011 não era o caso, então isso era algo que nos frustrava, porque um estudante terminava o seu curso e depois o caminho típico eram as saídas profissionais típicas de ir para uma grande empresa e fazer um percurso normal, uma carreira chamada em escada. Nós achávamos que não tinha que ser assim, não tínhamos nada contra isso, acho que há perfis para tudo e acho que é importante reforçar isso. Nós não queríamos de todo defender que todos tinham que ser empreendedores, mas pelo menos aqueles que podiam ter a curiosidade, que podiam ter o interesse, deveriam ter, na nossa opinião, mecanismos e formas para poder explorar essa via também. E então foi esse, no fundo, o mote que nos levou a criar o Startup Pirates, depois de alguma pesquisa, de alguma interação com empreendedores, porque nós próprios não éramos empreendedores, estávamos ainda muito no início, falámos com muitas pessoas e que acabámos por desenhar um programa de uma semana, que combinavam um conjunto de elementos, team building para ideação, alguns workshops em desenvolvimento de produto, como fazer um pitch, diferentes temas que são relevantes para ajudar no desenvolvimento da ideia, e depois também a criação, ou o início de uma criação de uma rede que, no fundo, dava aos aspirantes empreendedores acesso a empreendedores mais experientes que os pudessem apoiar numa jornada, caso eles quisessem iniciar. Nós começámos isto no Porto, o primeiro teste no Porto, em 2011. Curiosamente, e aqui trago a título de curiosidade, a Uniplaces começou connosco na primeira edição no Porto, e eu aqui trouxe em particular a Uniplaces porque ele tem os estudantes como público-alvo e achei que podiam conhecer. Portanto, a equipa juntou-se pela primeira vez na nossa primeira edição. Na altura não se chamavam Uniplaces, curiosidade também, chamava-se Adeona e depois acabou por evoluir para a Uniplaces, mas o programa no Porto correu muito bem e começámos a ter interesse de outras áreas. Uma equipa de Lisboa perguntou-nos se podia fazer lá, uma participante de Lisboa que era internacional perguntou-nos se podia levar para o país dele. Portanto, o nosso terceiro programa já foi internacional. Fast forward, quando demos por ela, tínhamos programas em mais de 40 cidades espalhadas por 20 países diferentes. E conseguimos, desta forma, materializar aquilo que era a visão que nós tínhamos de ajudar os empreendedores a multiplicar o seu impacto um pouco por todo o mundo. Como em todas as equipas ou em todas as empresas há sempre alguns desafios em termos de equipa. Alguns dos nossos fundadores começaram a ficar um bocadinho mais saturados deste trabalho e queriam fazer outras coisas e começou-se a fragmentar, portanto nós próprios começámos a ficar um pouco saturados e então o programa, apesar de estar a ter uma boa atração, nós acabámos por depois o desativar uns anos mais tarde, em 2015, 2016, se não me recordo. Saltando para uma das outras atividades em paralelo que eu mencionei, portanto nós lançámos também com o Startup X, o portugalstartups.com, e aqui surgiu não porque era
uma motivação e o interesse que nós tivéssemos como grupo, mas no fundo a pedido da comunidade. Nós com a nossa exposição internacional do Startup Pirates, tínhamos uma rede internacional bastante larga e que tinha bastante interesse em saber o que é que estava a acontecer na área de empreendedorismo em Portugal. Mais uma vez, estamos aqui a falar há alguns anos, não existe informação ou não existia a cobertura que existe hoje. No entanto, o ecossistema estava a crescer, então era comum jornalistas internacionais virem-nos perguntar o que é que está a acontecer, quais são as novidades, e nós dávamos por nós a compilar listas e a escrever resumos de coisas que estavam a acontecer para eles. E então, após alguns desafios de alguns jornalistas, resolvemos lançar o PortugalStartups.com, que no fundo era um canal de mídia 100% em inglês, para podermos disseminar de forma internacional aquilo que estava a acontecer no ecossistema de startups e empreendedorismo em Portugal. As coisas correram bem, tivemos uma boa atração, fizemos ainda uma competição ou awards para dar ainda mais destaque àquilo que eram as startups que estavam com maior crescimento, ou com mais visibilidade dentro do ecossistema, e 2 ou 3 anos depois também conseguimos vender este portal a um grupo de mídia internacional, a Spatio, que no fundo estava a adquirir vários canais de mídia europeus. Eles queriam se expandir para a Europa e queriam ter esse controle e acharam que era interessante terem o nosso portal no portfólio deles, e então com isto vendemos-lhe o nosso portal. Com isto, mais uma vez, a oportunidade foi acidental, não foi algo planeado, simplesmente estava no sítio certo, à hora certa, quando um grupo de amigos a discutir uma frustração em conjunto resolveu criar algo. Claro que não é 100% acidental, porque eu segui os meus interesses e rodeei-me de pessoas com interesses comuns, e depois espontaneamente acabou por acontecer. No entanto, foi um hobby que eu tinha, que se tornou sério, e isso ao mesmo tempo pode ser perigoso, porque o trabalho era de facto tínhamos muitas coisas para fazer, e havia uma fusão entre aquilo que era a vida pessoal, porque eram interesses que eu tinha, era gosto que eu tinha, e aquilo que de repente se tornou um trabalho. Portanto, eu quando me despedi, deixei de ser consultor, tive algum tempo sem receber, a investir no projeto, e acho que isso também temos que ter noção de que quando seguimos um caminho deste género, há alguns investimentos pessoais que temos que fazer, e aqui era um investimento pessoal a nível de disponibilidade para aquilo que são a nossa família e os nossos amigos, mas também aquilo que pode ser o nosso lado mais financeiro. Aprendemos tudo, foi uma aprendizagem gigante. No início divergimos mais porque temos que fazer tudo, à medida que vamos evoluindo, vamos especializando, porque vamos criando as condições. Mas foi uma excelente jornada. Com esta experiência, criei, no fundo, as condições para depois dar início àquilo que foi, ou ainda é, a jornada do Rafael, o intraempreendedor. Mais uma vez, foi algo que surgiu acidentalmente. Eu não estava à espera, foi um convite que me foi diretamente por aquilo que tinha sido a minha experiência acumulada, e então fui convidado para integrar na Sonai, em particular na MC, para criar uma equipa que se veio a chamar de IT Labs, em que no fundo era criar uma unidade de experimentação tecnológica dentro da organização. O objetivo, assim de forma mais resumida, é fazermos scouting de tecnologias de startups, e aqui isto é interessante porque continuo ligado ao ecossistema por esta frente, que é algo que eu gosto muito. Portanto, o meu papel é encontrar startups que tenham soluções interessantes na área de retalho, e depois fazer o fit com aquilo que possam ser desafios ou oportunidades internamente dentro da Sonai. E existindo esse fit, criar condições, e depois duas coisas podem acontecer: os resultados são bons, os resultados são maus. Se forem bons, há a possibilidade de adotarmos essa solução dentro da nossa cadeia de valor. O âmbito de atuação é bastante amplo, portanto todas as marcas do grupo podem ser alvo desta experimentação tecnológica, e mesmo a especificidade, portanto toda a cadeia de valor, como eu dizia, desde os entrepostos à cadeia logística, lojas, a casa do cliente, passando pelo e-commerce, portanto tanto online como offline, é bastante abrangente. Aqui, mais uma vez, totalmente acidental, eu nem sabia que existia uma área de sistemas de informação na MC chamada BIT, quando recebi telefonema a desafiarem-me para construir esta equipa. Na altura,
Para mim foi o momento ideal porque eu estava a precisar de alguma estabilidade. Ser empreendedor é bastante exigente, e então alguma estabilidade e algum equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal são importantes, e eu estava numa fase em que precisava desta estabilidade, e a Sonai conseguiu dar-me isto. Depois, consegui manter o trabalho com inovação e tecnologia. Isso era algo que eu queria, que não queria largar, e o mesmo se aplica ao ecossistema de empreendedorismo. Então eu consegui ter aqui um equilíbrio interessante entre aquilo que eu já fazia e depois um desafio novo, que era como é que se trabalham estes temas dentro de uma organização grande, como é o caso da EMC, e com organizações grandes vêm depois também alguns outros desafios aos quais eu não estava tão habituado, que é processos mais formais, mais burocracia, mas que felizmente eu tenho vindo a conseguir contornar e agilizar, de forma a conseguirmos manter aqui um funil de experimentação saudável. Por fim, queria só fazer aqui um disclaimer de que estes 3 exemplos que eu estou a dar são exemplos totalmente pessoais. Não quero de forma nenhuma dizer que nenhum cargo é melhor do que o outro, nem que estes é que são bons. No fundo, o que eu queria partilhar convosco era o meu exemplo. Eu não desenhei esta carreira. Felizmente a formação que nós temos é bastante sólida, não só tecnicamente, mas depois também nas soft skills, que nos permitem entrar noutras áreas que foram essenciais neste percurso que eu tenho tido. Não fiz nenhum caminho, nem tracei nenhum plano para fazer este percurso, simplesmente foi acontecendo, fui tendo essa sorte. Portanto, o que eu queria que retivessem é que considerem as diferentes opções e que façam aquilo que querem fazer, e que não sigam apenas aquilo que é esperado que um engenheiro informático faça. Tenham em consideração aquilo que gostam e não gostam de fazer, e procurem aí essas oportunidades. Agora, é convosco, portanto, cabe-vos a vocês fazerem esta introspeção. Espero que vos tenha ajudado através do meu exemplo de mostrar outros caminhos, outras possibilidades. Não se stressem se ainda não souberem o que querem fazer, porque eu também não sabia, e foi acontecendo, e não me posso queixar porque correu bem. Deixo-vos um até já, espero encontrar-vos depois, e boa sorte para as apresentações de logo. Muito bem, obrigado, até já, continuação do bom evento. Muito obrigado, Rafael. Faltou dizer na apresentação que o Rafael não está connosco devido não ao bichinho do empreendedorismo, mas ao bichinho do Covid. Portanto, foi um modelo que nós encontramos para conseguir dar-vos aqui um bocadinho sobre a experiência do Rafael, que acaba por ser uma experiência não óbvia, não é? E é um pouco disso que nós vamos falar hoje. É como a formação em engenharia potencia aquilo que depois é o empreendedorismo, que pode ser feito de várias formas, e por isso é que tenho este painel incrível aqui comigo hoje. Temos experiências de vários tipos, mas o que é comum a estas experiências é a formação de engenharia, em engenharia, e walking the talk. Verdadeiramente temos aqui percursos diferentes, uns mais ligados à universidade, outros mais ligados a building from scratch, bootstrapping, como se costuma dizer, e aqui o meu papel é dar a palavra a este distinto painel hoje. Porquê é que eu estou aqui? Porque empreendedor falhado, eu me confesso. Tive a minha startup, na UPTEC, cruzei-me com o Júlio, por exemplo, cruzei-me com o Rafael também, e falhei. Pivotei 3 vezes, fiz um MVP, pivotei 3 vezes, falhei, e hoje estou aqui para também aprender com este painel, tal como todos vocês, para falarmos mais uma vez do não óbvio. Não é óbvio um engenheiro deixar de programar ou deixar de ter uma carreira na gestão, e não é óbvio e nem é fácil ter uma carreira no empreendedorismo. Mas é disso que estamos a falar. Essa opção pode não ser fácil, mas é uma opção que está ao vosso alcance, e é isso de que vimos aqui falar-vos hoje. Quem é este painel? Vou recorrer aqui à minha cábula, só para não me falhar nada. Em primeiro lugar, Júlio Martins, da Everything.
engenheiro mecânico da FEUP, cofundador da Everything em 2008, portanto uma etapa bastante cedo no empreendedorismo português, acho que posso dizer isto. E um serial entrepreneur, não sei se posso dizer isto, várias empresas e várias colaborações também com a FEUP. O Marco Sousa, à minha esquerda, fundador da 00, da Memória Visual também, portanto também ele um serial entrepreneur. Da primeira fornada da licenciatura em Engenharia Informática e Computação, e o 00, creio que todos vocês conhecem, depois vai-nos falar também um pouco mais sobre isto. Rui Maranhão, o professor Rui Maranhão, com uma experiência riquíssima, tanto no meio académico como no meio do empreendedorismo, colaboração com algumas das Big Tech a nível mundial, sabe exatamente o que é o creme de la creme em termos do empreendedorismo e das tech a nível mundial, e fundador, entre outras coisas, da Rose, que muitos de vocês também devem conhecer. Portanto, painel incrível, acho que temos tudo para ter aqui uma conversa muito rica e gostava que fosse interativa. Gostava de vos pedir isso, porque acho que todos vocês trazem experiências que são complementares, de alguma forma. Portanto, sem mais demoras, colocava-vos a primeira questão, se calhar começando pelo Júlio, que foi como deram os primeiros passos no mundo do empreendedorismo e como é que a vossa formação em engenharia foi importante neste caminho. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Acompanhei também a LGP desde os primeiros anos na faculdade e era sempre um gosto estar a assistir às apresentações finais, por isso é muito bom estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. O empreendedorismo, para mim, surge desde o início. Familiarmente, e na minha região havia ali muitas empresas e para mim o bichinho do empreendedorismo sempre me entusiasmou. E daí que eu, peço desculpa, eu me recordo de, desde muito novo, tentar acompanhar tudo o que era temas de criação de empresas, dizer isto até volta a ser estranho, mas quando surgiu a internet e começamos a ter mais acesso à informação, explorava tudo o que poderia saber sobre como criar empresas, como gerir empresas, e isso era uma coisa que eu gostava muito, mas depois o que eu gostava, e tentando resumir, o que eu gostava era de carros. E por essa razão, um rapaz que gostava de carros, e por essa razão fui para a Engenharia Mecânica e optei por Engenharia Mecânica. Quando cheguei à Engenharia Mecânica percebi que eu afinal não gostava assim tanto da parte dos motores e dos materiais e das rodas dentadas, o que eu gostava era do design dos carros. Mas isso na altura para mim não era tão claro quanto isso, e entretanto insisti que a Engenharia Mecânica é que era interessante para mim por causa desta componente industrial, de fazer coisas, de conseguir concretizar. E posto isto, decidi que tinha que acabar o curso, mas que depois ia fazer algo relacionado com design. Surge na Faculdade de Engenharia, em 2004, um programa que era o PESC, em que os professores desafiaram os alunos que quisessem envolver-se em projetos extracurriculares a desenvolverem algo fora das aulas, extracurricularmente. E um dos projetos era juntar instrumentos musicais com materiais compósitos e perceber se aquilo funcionava, se servia para alguma coisa. Eu olhei para aquele anúncio e disse, eu toco guitarra elétrica desde os meus 11 anos, a guitarra desde os meus 11 anos, por isso é o meu hobby, tal como o Rafael. Por outro lado, fibras de carbono é o que se usa hoje na Fórmula 1 e nos carros. Eu vou juntar estas duas coisas e vou conseguir aprender alguma coisa com isto e fazer com que o curso que eu estou a tirar faça sentido. Depois, entretanto, com essa experiência de criar algo, eu e um colega meu que estava nesse mesmo grupo decidimos, vamos acabar o curso, não vamos ser comerciais de um software ou de um material qualquer ou uma engenharia, vamos criar uma empresa, e foi isso que fizemos. Criamos uma empresa na altura para desenvolver instrumentos musicais, sempre com a vocação de que queríamos fazer outras coisas e, claro, com esta competência que nós tínhamos de base de materiais, surgiram outros desafios e, passado 2 anos, em 2010,
há um cliente, e isto depois falamos na parte da OPTEC, há um cliente que nos desafia para saber se nós conseguimos fazer um avião. E nós aceitamos esse desafio, na boa, claro. E passado 2 anos, uma equipa de 3 pessoas tinha um avião a levantar voo e a aterrar, que é o mais crítico num avião, é aterrar, não é levantar. Convém. A levantar, todos levantam. E então, isso deu-nos uma confiança imensa de que, ok, nós conseguimos fazer o que quisermos. Por isso, continuamos sempre com esta parte dos instrumentos musicais. Ainda a semana passada estivemos em Los Angeles, na maior feira do mundo de instrumentos musicais, o que é sempre um prazer enorme, como devem imaginar. Estamos no sítio dos nossos brinquedos, mas no meio dos melhores, e isso para nós é uma confiança muito grande também. Mas o que é interessante para nós é criar coisas novas, e temos uma série de clientes e uma série de empresas com quem trabalhamos, e é sempre bom estar a conhecer algo novo que vai surgir e pensar no que vai acontecer daqui a uns anos. E foi assim que eu entrei no empreendedorismo, e de uma forma muito rápida. Muito obrigado. Marco. Bom dia. Tá. Bom dia a todos. Queria também agradecer o convite por estar aqui. Queria dar os parabéns ao professor Gil Gonçalves, ao professor Raul Vidal e a toda a equipa da LGP, porque todos os anos parece que cresce, que é maior, que há mais coisas a acontecer, e temos acompanhado os últimos anos e tem sido bom estar por dentro. Também temos tirado sempre algum valor de todas as interações que temos com a faculdade. Para nós é importante estar por perto, porque é a melhor forma de nos apresentarmos e de conhecermos as pessoas antes delas incorporarem a empresa. Por isso tem corrido muito bem. O empreendedorismo começou quando eu tinha 15 anos. Eu, aos 15 anos, já tinha o bichinho do empreendedorismo e também tinha bichinhos, que eram os pássaros, e criava pássaros. Mas criava pássaros como hobby, mas também para ganhar dinheiro. Acabava por fazer uma gestão que me permitisse ganhar dinheiro com o meu hobby. Já me preocupava quanta comida que eles iam comer, que era o custo, até ser vendidos, qual é que era o ponto ideal, e começou por aí. Ao mesmo tempo, também via o meu pai a fazer uns relatórios para as reuniões de administração e achava que ele perdia muito tempo e tinha falha humana, porque andava a fazer contas na máquina de calcular, e lá peguei no Basic ou no Pascal, já não me lembro o que era, e não havia Excel, nem Windows, era só DOS, e criei-lhe uma ferramentazinha para ele introduzir 6 valores, e aquilo gerava-lhe um report inteiro, com percentagens e coisas, que permitia que ele não falhasse. Ele adorou aquilo, nunca mais errou, nunca mais teve que andar a fazer à mão, e todos os meses pagava-me qualquer coisa por estar a ajudar. Ou seja, tinha 15 anos e já ganhava dinheiro como informático e como empreendedor ou empresário. Depois, na faculdade, acho que o objetivo era falarmos um bocadinho de como é que a faculdade ajudou. Curiosamente, acabou por ajudar um bocado, porque nós éramos os pioneiros e nós não sabíamos nada do que é que ia acontecer. Cada disciplina era uma coisa nova, não havia o ano anterior, não sabíamos como é que iam ser os testes, o que é que era importante saber ou não saber, como é que iam ser os trabalhos. Nós tínhamos que nos enrascar. Comprávamos o livro, tentávamos perceber, chegávamos ao primeiro teste, espalhávamos ao comprido, não era nada daquilo, e aprendíamos para o próximo. Cada vez que tínhamos uma disciplina que já existia noutros cursos, era um espetáculo. Tínhamos testes, tínhamos coisas, corria tudo lindamente, porque senão tínhamos que nos chafar mesmo. E é engraçado que nesse primeiro currículo nós tínhamos gestão de empresas 1 e 2, tínhamos contabilidade, tínhamos análise de projetos de investimento, tínhamos logística e tínhamos investigação operacional, coisas que podiam ajudar uma empresa. Hoje em dia só ficou investigação operacional no currículo, o resto desapareceu tudo. Portanto, não sei se continuam a formar muitos empreendedores ou se parou ali no primeiro capítulo. No fim da faculdade tive 2 experiências profissionais em startups, basicamente. Era a Esotérica, que era o primeiro ISP português, era muito clima de startup, e depois daí saímos para a Critical Software, também com o objetivo de fazer a parte web da Critical Software naquele momento, e era engraçado porque todas as semanas reuníamos com as pessoas que mandavam na Critical, e que hoje em dia são pessoas altamente conhecidas, mas reuníamos todas as semanas, também nos dava aquele bichinho, mas acabou por não correr bem. O desenvolvimento web era
tinha pouco valor, a Critical já estava habituada a ganhar muito dinheiro de outra forma, o desenvolvimento web não era uma boa solução. E então criei a minha empresa, ao mesmo tempo que estava com os meus amigos, também todos engenheiros informáticos, a fazer um projeto de brincadeira sobre futebol, que era algo que nós gostávamos e partilhávamos de interesse. E ao mesmo tempo que cada um trabalhava na sua empresa, na garagem, à noite, fora de horas, onde calhava, íamos avançando com o projeto, que acabou por crescer e ser neste momento um projeto de referência. A outra empresa também acabou por continuar e crescer e continua ainda neste momento a funcionar, portanto tenho 2 empresas, mas foi logo desde o arranque. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Rui, acho que temos que começar pelo teu hobby, tendo em conta que o Rafael, o Júlio e o Marco começaram pelo hobby, acho que temos que começar pelo hobby. Muito bem. Portanto, no meu caso, como é que isto surgiu? Portanto, eu na minha formação eu fui para a Holanda ainda em Erasmus, e a cultura holandesa tem uma forma de pensar as coisas diferente, portanto não há tanta aversão ao risco, e foi daí que veio um bocado também a minha forma de tentar fazer aquilo que estávamos a fazer nas universidades e a tentar comercializar. Portanto, eu primeiro fui para a Holanda em Erasmus, depois acabei por gostar tanto da chuva e etc, e voltei para lá e acabei por fazer um doutoramento e fiquei lá 7 anos. O meu doutoramento era como muitas coisas na Holanda, são muito financiadas pela Philips. E, portanto, eu tinha um doutoramento que era altamente financiado pela Philips, o que significava que eu estava a fazer algo que a Philips queria usar. E, portanto, tinha que ser um doutoramento muito aplicado. E, neste processo, foi sempre surgindo a ideia entre os vários alunos de doutoramento, e se nós tentarmos comercializar isto para além da Philips, será que é possível, será que não é? E, portanto, isto foi criando aqui o tal bichinho, o tal bichinho do empreendedorismo. Portanto, eu fiquei sempre com essa ideia de que era possível comercializar, e quando voltei para Portugal, então como professor auxiliar na FEUP, eu pensei, ok, eu tenho que continuar isto, eu tenho que tentar comercializar. Na verdade, também temos aqui algo em comum, também falhou essa primeira tentativa, portanto, nem tudo é um mar de rosas, não é? E a primeira tentativa que vem desde o tempo que eu era aluno de doutoramento, na verdade, falhou porque o mercado não estava habituado a pagar por esse tipo de soluções. Não é? Então, estávamos a fazer uma solução que o mercado até gostava de utilizar, na Philips ainda hoje usam, mas não estão dispostos a pagar. E, portanto, se não estão dispostos a pagar, obviamente que não há startup, que não há empresa, não é? Portanto, não há como pagar salários. Market fit, não é? Exatamente. Portanto, mas isto ainda assim foi um processo longo, até decidir, não sendo aqui muito politicamente correto, não é? Até decidir matar a criança, não foi um processo que demorou bastante tempo, até porque nós, quando estamos a tentar pôr algo no mercado que é nosso, achamos sempre que o nosso filho é mais bonito que o filho dos outros, não é? E, portanto, foi um processo que demorou até chegar lá e achar, ok, não vale a pena estarmos a tentar comercializar isto porque de facto não vai lá, mas isto trouxe-me também muitas aprendizagens, naturalmente, como deves concordar comigo, e foi daí que também, entretanto, surge a Rose e surgem outras hipóteses de fazer algo que o mercado então está disposto a utilizar, e está disposto, ainda mais importante do que utilizar, é a pagar pelo serviço. Mas pronto, posto isto, e voltando aqui ao início, eu acho que portanto, eu fui muito influenciado pelos anos, naturalmente, que passei na Holanda, fui muito influenciado por vários anos que também passei nos Estados Unidos, onde a aversão ao risco não é tanto como cá em Portugal. Não é? Nós cá em Portugal, se calhar não, eu acho que temos uma aversão muito maior ao risco, temos mais dificuldade em dizer que falhamos, não é? Normalmente estamos aqui nestes painéis e correu tudo bem, não é? Está tudo bem, eventualmente algo funcionou, mas no processo houve muita coisa que falhou, não é? Obviamente que em casos que correram bem também houve muita coisa que falhou, houve muito pivoting, etc. E eu acho que isso não há problema nenhum, estamos a aprender, e portanto eventualmente lá haverá a ideia que vai surgir e que vai vingar. Só para passar a palavra, uma das coisas que eu gosto, uma das frases que eu gosto bastante é uma do Jeff Bezos, portanto o fundador da Amazon, não é? Algum de vocês conhecem, que diz que no final, quando olharmos para trás, nós tomamos as nossas próprias opções, e eu acho que isso é o que nós devemos pensar, é se estamos a tomar a opção, não pensar mais, o passado já lá foi, mas aprender com a opção que tivemos, e no final, obviamente, que somos um conjunto de opções, e para o bem ou para o mal, como o Rafael estava a dizer, há opções que funcionam melhor do que outras, mas vamos aprendendo e vamos eventualmente vingar na nossa perseverança e na nossa vontade de vencer neste meio que é extremamente competitivo e extremamente difícil, como todos sabemos.
Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos? Ok, muito obrigado pela primeira ronda. Se calhar eu juntava só aqui a minha própria experiência, se me é permitido. Eu nunca aprendi tanto, não sei se sentem a mesma coisa, mas eu nunca aprendi tanto como quando nós estamos com o nosso, como é dizer, com a nossa rede de segurança, quando a nossa rede de segurança não está lá, não sei se sentem a mesma coisa, porque nós somos forçados a aprender, cada dia é uma aprendizagem. E nós somos habituados ou pelo menos eu tive essa educação, a pensar, a trabalhar por conta de outrem, com uma base de sustentação no dia-a-dia. E quando nós estamos no mundo do empreendedorismo, nós, por um lado, podemos fazer tudo, por outro lado, nós não temos essa rede de segurança. E, portanto, o que queria falar com vocês agora era um pouco sobre essas aprendizagens, porque eu nunca aprendi tanto nesse momento e gostava de saber o que é que vocês aprenderam neste caminho, que é tão rico em todos vocês e de formas tão diferentes, e gostava que fosse um bocadinho mais interativo, se conseguirem partilhar e pedirem a palavra, estejam completamente à vontade. Se calhar começava por ti, Rui. O que é que aprendeste nestes... Se tivesses que dizer uma coisa que tu aprendeste, além do Product Market Fit, se calhar, além daquilo que já mencionaste, o que é que seria? E já agora, como é que o teu mindset de engenheiro encaixou nisto? Foi fácil encaixar nestes conceitos, não foi? Na maioria das vezes é complicado, porque nós estamos habituados a fazer algo, esse algo vai funcionar. Dentro da caixa. Exato, não é? e achamos que todos temos a mesma necessidade. Não é? Portanto, uma das coisas que eu acho que aprendi neste processo, principalmente quando as coisas não estavam a falhar, é parar para pensar e assumir que algo não está ou não vai correr de acordo com aquilo que eu tinha idealizado. Não é? É muito fácil nós estarmos a idealizar, vamos supor, um produto, mas depois, se sou eu o único que quero utilizar esse produto, não é? Se calhar não é um problema de maior para a sociedade em geral. Não é? E, portanto, eu acho que foi um pouco isso, ou seja, conseguir ser crítico de eu próprio, e isso não é fácil, não é? Nós estarmos a interiorizar, a refletir e a criticarmos a nós próprios para tornarmos cada vez melhores. Acho que foi isso, se calhar, a aprendizagem maior. A outra, e agora mais num contexto também mais de produto e de levar o produto e ter o produto o mais afinado possível, é testar muitas vezes, não é? O fail often, como se costuma dizer. Acho que isso é fundamental. Nós não podemos estar guardados no nosso mundo e só sair para o exterior quando achamos que já temos tudo, porque o tudo pode não ser aquilo que o mundo quer, não é? Acho que essas foram as duas coisas que eu aprendi mais, principalmente nas falhas. Não é? Obviamente que as coisas quando correm bem eu acho que se aprende muito menos de quando correm mal, porque enfim, é só deixar o comboio andar e lá vamos. Quando as coisas correm mal, existe aqui este momento de introspeção e decidir parar ou decidir até ir para outro caminho, e acho que isso é o que custa mais. Naturalmente que neste mundo do empreendedorismo a negociação é algo que se aprende bastante, não é? Mas isso tanto faz ser bom como ser mau. Temos sempre que conseguir negociar e isso acho que foi algo... Enfim, por exemplo, no meu curso de engenharia, ou quando eu tirei engenharia informática, não dava muito a parte de negociação e foi algo que fui aprendendo com o tempo. Não é? Acho que isso foram essencialmente as três coisas que eu acho que aprendi mais. Sem dúvida. No mundo de hoje em dia existem demasiados produtos que ninguém usa, não é? Certo, exatamente. Temos essa questão de, às vezes, o esforço que nós aplicamos nesses produtos, se não temos clientes, não serve de nada. E se calhar ligava aqui um bocadinho contigo, Marcos, porque tu começaste sem cliente, não é? O cliente eras tu próprio, não é? No 00. Sim, ao mesmo tempo, sim. Portanto, o cliente era o público, a audiência tinha que crescer, mas o cliente final acaba por ser o anunciante. Nós optámos sempre pelo modelo livre, nunca decidimos avançar para uma subscrição para pagamento por conteúdos, por isso vivemos da publicidade. Por isso, o nosso cliente é atrairmos pessoas a mostrar que o nosso público é interessante para eles colocarem publicidade à frente e conseguirmos vender. Eu ia dizer isso. Portanto, a coisa que mais aprendi ao ser empreendedor é que é preciso vender. Preocupamos muito em fazer um bom produto, em fazer uma coisa que nós gostamos muito, mas depois não olhamos para se alguém quer comprar e se isto tem mercado, se é preciso vender. E muitas vezes as equipas comerciais fazem ao contrário, vendem aquilo que não têm antecipadamente,
mas isso é realmente o mais importante, é conseguir vender uma boa ideia que nós sabemos que conseguimos implementar e depois então entrar a implementá-la. Vender não só o produto, o conceito, não é? A visão. Vender o conceito, é isso, portanto, não é? procurar isso. Portanto, nós no 00 temos uma coisa muito diferente do resto dos portais, foi que conseguimos arranjar posicionamentos de publicidade diferentes dos habituais. As pessoas já filtram os olhos e já não olham para o sítio onde está o banner e ligam os adblockers e nem os veem. Por isso nós temos que vender publicidade associada ao conteúdo, uma forma de sponsoring. E acabámos por conseguir quase metade da nossa receita nesses novos posicionamentos. Portanto, foi algo que fomos nós procurar, nós criar, para conseguir vender dessa forma específica. E uma coisa também já agora em termos de partilha, quando criei a memória visual, o nosso conceito era comprem-nos um site e nunca mais precisam de falar connosco. Portanto, pelo site vocês fazem tudo é customizável de uma ponta à outra, isso é um grande erro. Isso é um grande erro, portanto, o cliente quer o conforto de ter alguém a ajudar. O cliente não se importa de gastar dinheiro para estar a ter evolução todas as vezes, para estar a ter um produto melhor. Portanto, olhar assim e perder o tal fee que depois se tem e que se consegue trabalhar bem o cliente, dar ao cliente, portanto, entrar em contacto com os nossos próprios clientes é melhor do que andar à procura de novos, porque eles já nos conhecem e querem continuar a trabalhar connosco. Portanto, solidificar as relações com os clientes, vender serviços contínuos, acho que é uma das maiores aprendizagens que tive desde o início. E parece um contrassenso, não é? Sim, parece que toda a gente quer comprar e largar. Mas... toda a gente queremos dar uma mala de ferramentas, mas depois as pessoas não sabem usá-las e perguntam-nos como é que usam cada uma das... Os clientes gostam de se sentir acompanhados, gostam de sentir que tem ali alguém que lhes trata daquele tema e que não têm que se preocupar. E isso é uma coisa, uma aprendizagem que foi com o tempo. Os primeiros negócios que fiz foram ao lado, porque realmente o cliente ficava com uma ferramenta do lado deles e nunca mais nos contactava, e muitas delas duraram 10, 15 anos, e nós não ganhámos nada com isso, nem era bom porque não era viável para a empresa. É bom ter essas relações já estabelecidas, essas horas já vendidas, para se poder crescer a equipa na dimensão dos contratos que já se têm. A importância de ouvir o cliente, não é? Sim. O cliente, o Henry Ford dizia que o que lhe pediam era um cavalo mais rápido, não é? Não era um carro. E senão ainda hoje não tínhamos carros. Carros. Júlio, Falar em carros. fazendo aqui a ponte, foi difícil, mas consegui lá chegar. Fazendo aqui a ponte, Júlio, o teu top learning deste processo, a tua aprendizagem que estavas A principal aprendizagem, eu diria que nem é tanta aprendizagem, é a sensibilidade e a vontade para a palavra dinheiro. Nós em Portugal temos esta dificuldade de falar de dinheiro. Falamos de valor, falamos de rentabilidade, falamos de toda uma série de eufemismos, mas falar de dinheiro, ganhar dinheiro, ter dinheiro ao fim do mês para pagar os salários, ter dinheiro ao fim do mês para pagar aos fornecedores, ter dinheiro, liquidez. E isso é a aprendizagem principal e todos os dias, mesmo assim, me debato com ela a dificuldade de ter à vontade de falar de dinheiro, porque depois é o que vai bater na negociação, é o que vai bater no marketing, tudo isto se concentra em torno do dinheiro. Depois, obviamente, em torno da satisfação e do entusiasmo das pessoas. E traz uma segunda dificuldade e aprendizagem, que é motivar as pessoas, que é reunir uma boa equipa, que é ter a equipa empenhada e dedicada, que é transformar um espaço de uma empresa, que é um trabalho de produção, também num espaço onde as pessoas que realmente é o sítio onde passam mais tempo, se calhar somando as horas, é o sítio onde passam mais tempo na sua vida, é no local de trabalho. Agora com o home office, o próprio escritório de casa também é o seu local de trabalho, mas está em frente a um monitor, tem que haver aqui alguma motivação e alguma dinamização, e isso também foi uma aprendizagem grande. E depois, também um bocadinho nesta questão do dinheiro, voltando um bocadinho atrás, é a diferença entre faturação e liquidez, que muitas vezes não nos contam isso, e é muito diferente. Pronto, é muito diferente, não é só faturar, não é só achar que estamos a vender, é garantir que temos o dinheiro na nossa conta, e isso no início, lá está, assumindo que no início há ali uns meses em que os empreendedores podem nem receber dinheiro, porque efetivamente é preciso investir, é preciso ter esse dinheiro disponível para apostar, para colocar as nossas apostas, e depois um dia o retorno há de voltar. Agora, também aprendo que temos que ser perseverantes. Esta questão do falhar, eu não gosto muito do termo falhar, muitas vezes me perguntam os principais erros.
epá, estamos a desenvolver algo, é natural que o primeiro protótipo, que a primeira solução que façamos, não vá funcionar em condições, mas é natural, faz parte do processo, nem é erro. Se nós assumirmos que estamos errados, não estamos a fazer bem as coisas. É parte do processo e temos que assumir que quando estamos a prototipar, não estamos a fazer o produto final e mesmo que o produto vá para o cliente, temos que falar com o cliente para perceber, ok, isto pode evoluir, isto vai evoluir e vamos conseguir fazer mais iterações. Então, de software, isto agora acontece quase diariamente, estarmos a fazer atualizações. Num produto físico é mais difícil, mas aprender que nunca está terminado o trabalho também é uma boa aprendizagem. Sem dúvida. E não sei se querem acrescentar alguma coisa. Acho que é um ponto quando ele está a interessante. falar dos recursos humanos, realmente tem sido uma aposta nossa recentemente, que é conseguir fazer com que as pessoas saiam chateadas do trabalho à sexta-feira porque vão para casa e que venham felizes à segunda porque estão a regressar ao escritório. E que fiquem quase tristes por ir de férias e que vão perder coisas. Quando chegarem já não sabem como é que as coisas estão, quais é que são as novas piadas e as novas coisas. Portanto, temos investido muito nesse grupo, nessa união, nessa família, mas se calhar, não sei se foge do tema do empreendedor para como manter uma empresa durante muito tempo, se calhar foge, já não é isso. Também faz tratar parte. bem das pessoas. Faz parte. Quanto mais cedo soubermos isso, É melhor. perseverança que o Júlio falava. Sim, muitos anos, pessoas a irem-se embora sem percebermos bem porquê e faltava essa parte. E agora temos as pessoas ficam mais connosco, mais anos, portanto, estamos a conseguir isso e é fruto desse bom ambiente que conseguimos criar no escritório. Sem dúvida. Eu queria só acrescentar aqui duas coisas. Eu acho que como é fundamental, que é o alinhamento de todos. Não é? Se estivermos principalmente numa startup em que ainda somos pequenos, se não estivermos todos alinhados, as coisas não vão correr da melhor forma. E a outra de facto, eu concordo que falhar em erro ou falha não é o ideal, mas eu acho que aquilo que se deve fazer é mostrar muitas vezes ao potencial cliente, ter aqui um conjunto de amigos que serão os beta testers, se quiserem chamar assim, daquilo que estamos a fazer. Eu vou dar um exemplo da coisa que falhou. Não é? Eu estava essencialmente a assinar o contrato com a capital de risco. Eu achava que os milestones não iriam ser execuíveis porque pareciam-me a mim muito, muito exigentes, e o que eu pedi foi que me pusessem em contacto com as maiores empresas, neste caso na Bay Area, que eu queria falar com eles sobre o produto que eu tinha naquele momento. E, portanto, eles lá fizeram isso. Eu lá fui para São Francisco, falei lá com Apples e Googles e Amazons desta vida, e o que eles me disseram foi: isto é tudo muito bonito, mas nós não queremos pagar por isto, nós queremos utilizar. E, portanto, o que vocês devem fazer devem ter isto como open source e criar uma equipa de consultores. E isso era aquilo que eu não queria, porque quando entramos numa equipa de consultores, estamos a falar de um batalhão de pessoas. Eu queria software as a service. Portanto, o feedback que eles me estavam a dar é: sim, continua isto, mas continua isto como open source. Não é? E depois, eventualmente, o buzz vai trazer o retorno. Portanto, eu só cheguei a esta conclusão porque fui lá falar com eles, porque me sentei com eles, porque fiz demo do produto que tinha na altura. E pronto, e o que eu fiz foi, ok, então no meu mundo académico, não é? Quando tiver o meu chapéu académico, eu vou continuar isto como open source e vou vendendo no sentido de vou deixando que as malta utilize, e de facto tenho utilizadores, mas eu não quero criar uma consultora à volta do produto. Não é? Mas acho que isto é importante, nós estarmos constantemente a mostrar aquilo que temos para saber se estamos alinhados com o mercado ou não. Não é? Sem dúvida. E o que é que trouxeste mais na bagagem de São Francisco? O que é que learning é que gostavas de partilhar? Portanto, lá, eu já passei também por outras empresas lá, não é? E eu acho que lá fundamentalmente não se tem medo de falar, como estávamos aqui a dizer, de dinheiro, não é? Essencialmente... Estados Unidos, aí é completamente diferente. Eu acho que essencialmente lá junta-se duas coisas. Junta-se o facto da malta não ter medo de arriscar, não é? E não tem medo por várias razões. É porque sabem que se as coisas não funcionam bem aqui, amanhã têm outro emprego, não é? O turnaround de empresas é enorme, não é? Nós aqui, se calhar, se alguém mudar desta empresa para aquela, o que é que se passou e tal, não é? Pá, lá não há problema nenhum, e depois é o dinheiro, há um fluxo de dinheiro que não há no outro lado, não é? E isso ajuda a libertar a mente da parte do dinheiro para nos focarmos na inovação, e pronto, e essas coisas ajudam naturalmente. Depois, obviamente que as coisas mudam entre o que é as experiências em estar numa grande empresa, não é? Numa FANG, como estar numa startup, mas essencialmente há também um grande clima de partilha de conhecimento, de partilha de informação. As pessoas são um pouco fechadas. Obviamente que há NDAs e há patentes e há seja o que for, mas
eu vou-vos dar um exemplo, os grupos de research das várias empresas, não é? Da Google, Microsoft, Apple, Amazon, eles reúnem uma vez por mês para partilhar, não é? Coisas que estão a funcionar bem, que não estão a funcionar bem, e eu não vejo isso noutros sítios. Noutros sítios há logo o receio, este tipo quer reunir comigo, ele quer me tramar, não é? E eu não vejo isso lá. Vejo, obviamente que existe, eu não estou a dizer que não existe, lá também não é perfeito, eu não estou a dizer que lá é perfeito, mas não existe isto, há muita mais partilha, e eu acho que isso é fundamental se nós quisermos evoluir como ecossistema, não é? E sobre fazer excelente software, o que é que trouxeste? Que best practices é que tu viste lá que não viste noutros lugares? Nas FANG? Aqui varia bastante. Portanto, se eu... E para aqueles que não sabem, eu já passei um período na Google e na Meta, Facebook, não é? E portanto a cultura de desenvolver software é muito diferente. Na Google tem uma cultura mais rígida na forma da qualidade e tem muita atenção. A Facebook está ou a Meta, está neste momento a colocar e a pôr essa questão da qualidade muito mais em primeiro plano, mas ainda há muito aquela cultura do moving fast, ou do hacking, não é? Como o Zuckerberg na altura tem um post online a dizer que nós temos que fazer prototipagem, basicamente é o que ele diz. E portanto essa cultura ainda se vê muito lá. Obviamente que isso funciona bem com uma empresa de 10, 20 pessoas, não funciona bem com uma empresa de 70 mil pessoas como é neste momento. E portanto a cultura está a mudar. A Google já está muito mais estável nesse sentido e portanto as coisas já são mais desenvolvidas com mais cuidado, se eu posso pôr desta forma. Agora, se pegarmos em startup, fazer em São Francisco ou fazer aqui é essencialmente a mesma coisa, o pessoal quer é meter algo fora, está muito nesta questão do hacking. O que eu recomendo é que se tenha cuidado com a qualidade, porque mais à frente vai de facto, pode ser um tiro no pé, não é? Basicamente isso. Há uma coisa incrível que tu disseste, que é que eu acho que o português tem muito esse fenómeno de se menorizar face a todos os outros países, e em São Francisco as coisas não funcionam de forma diferente do que funcionam cá. Provavelmente o dinheiro é que é tratado de forma diferente, as venture capitals, os business angels, o investimento é conseguido de forma diferente. Eu estava a ver aqui o Rui a falar e estava a pensar, no 00 é ao contrário, nós colocamos a prototipagem online no mesmo dia. Portanto, temos uma ideia, pensamos numa coisa e colocamos praticamente no mesmo dia online, porque é muito... Vamos dar aos utilizadores a ferramenta e eles que avaliem se está boa ou se está má, para depois evoluirmos e investirmos mais tempo naquilo. Por isso é muito imediato o desenvolvimento, portanto não passa por muitas... Essa é uma filosofia muito próxima da Meta, que é prototipa-se, mete-se fora, tenta-se, não é? A Google já tem uma filosofia um bocadinho diferente, que é sempre que se faz algo que se vai pôr online tem que ter pelo menos 2 revisores, mais algo que eles chamam de Readability Review, que é uma pessoa que só vai ver se o código está de acordo com todo o resto. Portanto, tem que ser, uma pessoa tem que olhar para o código e tem que dizer este código é Google, não é? Olhando, seja para Google Maps, seja para Google Calendar, seja o que for, ele olha para o código e diz este código segue os standards da Google e, portanto, tem uma pessoa que revê o código só nessa perspectiva. Um provedor. E isso naturalmente, exato, que desacelera aqui o processo, porque requer mais uma revisão. Não é? Claro, são empresas listed no stock market. Um erro também pode custar 5% às vezes num dia. O tempo voa, temos pouco tempo para a última questão, portanto, começando já aqui o wrap-up. Já ouço aí algumas barrigas a rongar. Portanto, começando por ti, Júlio. Se começasses hoje, qual era aquela coisa que tu fazias? Ias de novo ao PTEC? Ia. Acho que o percurso que eu assumi foi o percurso que ainda hoje repetiria. Porque, primeiro, uma aprendizagem científica adequada da faculdade, que me deu esse suporte de conhecimento para fazer algo. Depois, a componente da UPTEC, porque me deu um conforto, porque no fundo a UPTEC, Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, que tem uma incubadora integrada, o que faz é permitir que os empreendedores possam desenvolver as suas ideias num ambiente mais controlado, mais confortável, mais acessível, com uma série de recursos. Podem ser recursos técnicos, podem ser recursos humanos, pode ser conhecimento, pode ser
números de telefone, com uma série de recursos que nos permitem ter um acesso mais facilitado a outras áreas de saber, a outras áreas de negócio, aos tais investidores, porque há muita coisa que nós não sabemos. Vivíamos naquela conversa da questão de não saber, e do tanto que nós não sabíamos, se não estivéssemos num ambiente desses, teria demorado muito mais tempo a conhecermos e a sabermos, ou então nem sequer tínhamos conseguido ter acesso a elas, e era impossível. Por isso, acho que sim, faria tudo da mesma forma. Eventualmente, poderia ter tido algumas revisões ao modelo de financiamento da empresa, que foi sempre por crescimento orgânico, mas também aprendi nessa altura que ter um plano de negócios, tu escreves com os teus... Isto é um pormenor aqui adicional de aprendizagem. Eu tenho um sócio, 50-50, quando nós criamos a empresa ele disse-nos, ok, a partir de hoje isto é pior que um casamento, são 8 horas por dia e acordados, e então esse desafio é importante e temos que ter um plano muito bem definido, muito bem esclarecido, escrito, porque dito parece que estamos alinhados e podemos não estar, escrito para termos o caminho para trilhar. Não temos que trilhar esse caminho depois, mas quando em vez vamos lá recuperar o que estava escrito para percebermos se faz sentido ou não e para reajustarmos a rota. E isso é muito importante e foi essa aprendizagem e faria tudo da mesma forma. Sim. Muito bem, muito obrigado. Marco, começavas outra vez pela internet, se fosse hoje? Começava. Outra vez pela Ias internet. por crypto, augmented reality, o que é que, Sim, o que, é que está na tua essa cabeça? foi a grande vantagem, foi a internet estar a começar, tanto na memória visual como no 00, principalmente no 00, não havia nada, portanto nós fomos tocar num espaço vazio, que agora é muito difícil alguém vir tocar no nosso espaço, porque nós já o ocupamos. E por isso foi uma vantagem e foi uma boa decisão avançar com isso. Agora aprendi muito pelo caminho de coisas subdimensionadas, tanto a empresa subdimensionada como a infraestrutura subdimensionada, que podia ter crescido de uma forma diferente. O 00 foge de tudo o que é startup habitual, porque teve zero investimento, zero empréstimos bancários, portanto foi uma empresa que foi crescendo ao ritmo que ia gerando dinheiro. Se calhar devíamos ter crescido mais rápido, arriscado mais, sabendo que ia haver este crescimento e que havia este potencial, e que ainda é um potencial muito grande, porque nós somos muito grandes em Portugal, muito grandes no Brasil, ainda não tão grandes para a percentagem do país que existe, ou também do país, mas temos muito para crescer noutros países e por isso ainda há um caminho longo a trilhar para conseguirmos fazer tudo o que queremos. Por isso, se calhar, tínhamos investido mais para crescer mais rápido e focado mais cedo em algumas coisas do que noutras também. Nós, dentro num projeto como o 00, já tivemos muitos investimentos falhados, já dedicámos a muitas secções, a muitos desenvolvimentos, depois não deu nada, não valeram a pena e ficaram na prateleira e tínhamos atirado, se calhar, de cabeça noutros espaços. Mas acho que, em modo geral, nós apostámos muito na criação de uma base de dados. O facto de sermos 5 engenheiros informáticos a pensar um projeto de comunicação, tivemos cuidados de fazer infraestrutura e uma base sólida, que agora nos permite colocar muitas coisas em cima do projeto, garantindo que as bases estão lá e estão sólidas e estão a crescer e fazer coisas mais rápido com uma grande dimensão. Sem dúvida. Mais do que dinheiro, para acelerar também é preciso smart money, Sim. não é? O dinheiro inteligente que nos faz efetivamente acelerar e não ter o dinheiro só para partilhar com outro sócio o nosso bolo. Mas confesso que também olhando para isto que o Júlio estava a dizer do compromisso com os sócios, o facto de não termos nenhum investidor a pedir resultados é uma coisa que é boa para nós, que conseguimos fazer o que queremos, aquilo que mais gostamos, que também é o que dá alegria depois no trabalho, no dia-a-dia. Por isso, aí gosto do nosso modelo, de não estar a depender de terceiros que têm outra visão diferente. Sem dúvida. Rui, para terminar, Muito o que é que rapidamente. começavas por onde é que começavas? Com tantos setores de negócio, com tanta inovação pelo mundo, por onde é que começavas? Se estivesse nesta audiência e que quisesse iniciar a tua carreira no empreendedorismo? Essa é uma pergunta difícil, não é? Porque há muitas coisas por resolver. Deixei esta para o final. Há muitas coisas que a tecnologia nos pode ajudar. Eu acho que ia um bocadinho por aí. Ia tentar encontrar algo que fosse também um hobby meu, mas também pudesse ser algo de outras pessoas. E, na verdade, eu gostava também de terminar aqui com uma reflexão de um amigo. Portanto, tenho um amigo brasileiro que já está há vários anos na Holanda e ele aqui há dias, já há uns meses, disse-me que andava com um problema filosófico.
Então o problema filosófico dele era que ele achava que era muito prático para estar na academia, mas que era muito teórico para estar na indústria. E perguntou-me como é que eu estava com esse problema filosófico. Eu disse, a mim não me tirou o sono, eu gosto dos dois e portanto estou bem nos dois. Eu acho que, lá está, depende muito do nosso gosto. Eu acho que o que é importante é nós estarmos alinhados, como já foi aqui falado, com as pessoas com quem vamos trabalhar. Acho que isso é fundamental e a ideia tem que ser uma ideia que não seja só o nosso problema, mas que seja um problema mais abrangente e naturalmente que aí há várias coisas por onde podemos começar. Assim de repente não tenho aqui nada, porque senão também vão copiar a minha ideia, não é? Não estou a brincar, mas não tenho assim nada, mas acho que é o essencial, é gosto e alinhamento com os potenciais cofundadores, não é? E com os prazeres E o prazer, que a pessoa tem, com os Exatamente, hobbies, com exatamente. aquilo que nos move. Exatamente. Olhem, foi uma conversa incrível. Muito obrigado por terem estado connosco. E muito obrigado a quem me fez o convite hoje. Vamos agora almoçar. Passo desde já. Não, ainda não vamos almoçar, afinal. Mas terminamos por aqui este painel. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. Muito obrigado. Muito bem. Antes de irmos almoçar, temos um outro momento. Mas antes de passarmos a esse momento, deixem-me chamar-vos a atenção para um aspecto. Portanto, nós temos a zona de exposições que está aqui no corredor, mas temos ainda uma outra zona de exposições que vocês vão ver que há aqui umas setas, uns indicadores colados na parede, a apontar para The Grey Zone. Convido-vos a visitar. É uma instalação desenvolvida por uma das startups LGP e onde vão poder experimentar a tecnologia que eles desenvolveram. Está bem? Antes do almoço, temos então aqui um momento musical com o grupo vocal e com a Tona Fé. Correto? Não? Agora vamos voltar ao alinhamento então. Portanto, vamos ter um momento musical com o grupo vocal da FEUP.